Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer hoje, então, novamente um comentário em cima de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele deixa mais claro o que ele estava querendo dizer lá no versículo 2 desse capítulo 4, quando ele fala da manifestação da verdade, que ele tinha, então, um propósito, de fazer isso, manifestando a verdade, não adulterando a palavra de Deus, não usando de algum artifício, de alguma coisa que, na verdade, seria adulterar a palavra, na verdade, como estamos falando. Então, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Então, a manifestação da verdade do apóstolo Paulo é que a sua pregação, além de não ter artimanhas, ele não falava de si, ele não falava dele. E aqui há um contexto que às vezes, quem sabe então, como tem pessoas do mundo que podem ser cativantes ou que podem usar estratégias ou artimanhas para que as pessoas possam se focar na pessoa, tanto naquilo que ela faz, na maneira que faz, mas pelos métodos que a pessoa faz. O apóstolo Paulo diz assim, olha, porque não nos pregamos a nós mesmos. Então, possivelmente os seus opositores pudessem, de alguma forma, usar isso como uma forma de cativar as pessoas, para que as pessoas pudessem ter zelo em relação a eles. Mas o apóstolo deixa bem claro, nós pregamos a Jesus Cristo, como disseram alguns servos, pregamos a Jesus Cristo e esse crucificado. Falamos de Deus na presença de Deus, manifestamos a verdade, não escondemos aquilo que é a verdade. E ele diz o seguinte, e a realidade é o seguinte, nós somos servos. Nós somos servos de vocês, por amor de Jesus. Meus queridos, essa expressividade, a maneira como ele fala, ela verdadeiramente revela não só a verdade do Evangelho, porque ele fala de Cristo, na presença de Cristo, e não procura se exaltar, mas procura exaltar a Cristo e se coloca então na posição daquele que veio, ele e os seus companheiros, para servir os coríntios e servir todas as igrejas. E continua dizendo o seguinte: porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então observe que esse início aqui, que o apóstolo usa no versículo 5, parece então que ele está usando uma linguagem semelhante à linguagem que nós temos em Gênesis 1, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e ele, das trevas, ele fez sair a luz. Ele raiou a luz. Então, observe que parece que nesse contexto o apóstolo Paulo está pegando uma simbologia do Gênesis 1, da criação, do Deus que criou as criaturas e criou o mundo físico, e que agora, então, através da luz do Evangelho, ele está resplandecendo essa luz para criar um homem espiritual, para trazer uma nova transformação pela ação do mesmo Espírito Santo, que tem a condição de produzir vida, Não trazer, então, uma ação da lei do pecado que produz morte, mas da lei do Espírito que produz vida. E essa lei do Espírito que produz vida, ela inicia com uma iluminação. Então, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu não nas trevas para a criação, mas nas trevas dos nossos corações. Ele mesmo resplandeceu uma iluminação do conhecimento da sua própria glória, mas na face de Jesus Cristo. Então, quem vê o Pai, como falamos ontem, quem vê o Pai, ou melhor, quem vê o Filho também vê o Pai. Então, quando o apóstolo Paulo viu Jesus Cristo, lá quando ele cai do cavalo e ele vê a face do Senhor, ele viu que aquela glória vinha de Deus. Mas a verdade é que todos nós, então, quando encontramos a Jesus Cristo,
temos a mesma iluminação, ainda que não tenhamos uma visão física como o apóstolo Paulo teve. Nós podemos ter o espelhamento da face de Cristo na sua palavra, porque ele é o verbo, e vendo então a face de Jesus espelhada nas revelações da verdade da palavra, nós também conseguimos ver a face do Pai, porque o Filho e o Pai são um, e quem vê o Filho vê o Pai, como falamos. Então, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, ou seja, fomos iluminados de maneira que nós podemos conhecer a glória de Deus. E só podemos conhecer isso hoje, porque nunca ninguém viu a Deus, olhando na face de Jesus Cristo. Meus queridos, uma breve meditação, eu fiz ela mais curta por necessidade, pelo dia agitado que tivemos. Cheguei agora em casa, então estamos gravando e em seguida estaremos colocando então para que você possa ouvir. Que Deus te abençoe. Se quer fazer algum comentário, um acréscimo, pode fazer, não há problema. Nós estamos aqui aprendendo juntos. Um grande abraço, fica na paz do Senhor.